de diversas maneiras o Senhor nos providenciou que pudéssemos estar participando dessa aula, desse estudo. Senhor, nós sabemos que isso aconteceu de maneira soberana, porque o Senhor, porque se está acontecendo o desejo, a vontade e o desígnio do Senhor. Ó Pai, o que eu imploro ao Senhor é que, por não merecermos, de fato, de maneira nenhuma, podermos estudar, te conhecer, aprofundar no conhecimento do Senhor, que tudo que seja feito aqui, Senhor, nós imploramos o teu cuidado e o teu amor para conosco, para que nós possamos falar a verdade sobre aquilo que é a verdade, que é a tua palavra, que nós possamos dar as interpretações corretas, que nós aqui, Senhor, possamos fazer as perguntas e obter, Senhor, respostas que sejam relevantes não somente para o conhecimento, mas que seja relevante para nosso viver diário, nossa exaltação ao Senhor, nosso convívio, nossa comunhão. Ó Pai, e todas essas coisas, Senhor, nós imploramos ao Senhor, são pedidos muito grandes, apesar de serem feitos de maneira tão rápida, mas são pedidos excelentes, e nós cremos, Senhor, que esses pedidos podem ser atendidos pelo Senhor, porque nós acreditamos que estão alinhados com a tua vontade. Então, Senhor, eu imploro que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê, Senhor, através da sua boa mão, um bom estudo para a glória do Senhor. O nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, continuando nosso estudo da semana passada, nós terminamos falando sobre soberania e responsabilidade, né? E tentamos, pelo menos eu tentei fazer isso de uma maneira da maneira mais alinhada possível, para demonstrar que não há nenhuma, né, ambiguidade entre esse tema, e que esse tema, apesar de ser tratado de maneira tão, eu diria, as pessoas tratam esse tema como se fosse uma coisa tão complexa e tão distinta, e nós sabemos que, na verdade, ela é tão coerente uma com a outra e tão maravilhosa, né? Então nós tentamos trabalhar assim e encerrar nossa aula da semana passada assim. Vamos ler o texto para fixação e para nosso resumo da aula de hoje, que é Ezequiel, né, 36, a partir do versículo 22. Certo? Para mim não ficar falando somente eu vou pedir para um dos irmãos lerem. Vou pedir ao William, você pode ler para nós, William, por favor? Amém. Do 22 até qual? Do 22 ao 33, certo? Não, do 22, deixa eu pegar aqui. 27. Isso, do 22 ao 27, certo? Maravilha. Diz assim, né, a palavra do Senhor. Dize, portanto, à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por respeito a vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações para onde fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanastes no meio deles. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. Eu vos tomarei dentre os gentios, e vos consagrarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. William, conclui até o 33, por favor, por gentileza. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. E livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós.
E multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre os gentios. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmo das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Notório vos seja, envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados. Amém. Muito obrigado. Assim, sim, você fez a leitura da palavra do Senhor. Eu gostaria de citar aqui, igual na semana passada, como que esse texto ele é poderoso no sentido de que Deus, quando está fazendo essas promessas, ele está se colocando como agente que causará todas essas coisas de uma maneira que fica impossível argumentar que você tem participação em todas essas ações. A princípio, nós começamos com essa argumentação, ela já começa dizendo que Deus está prometendo futuramente fazer aquilo que ele se propõe a fazer, né? Ele está dizendo, está fazendo uma profecia, dizendo: eu farei isso, farei isso, farei isso. E o que eu queria destacar é como que essas promessas de Deus são promessas que elas tiram qualquer margem de participação ou de sinergismo, certo? E ela inicia, como eu disse, só pelo fato de ser uma promessa, meus irmãos, já impede o sinergismo, né? Só do fato de ser uma profecia já impede qualquer grau de sinergismo, porque se Deus está dizendo que vai fazer no futuro, e Ele está dizendo que Ele está fazendo essa profecia, e essa profecia vai se cumprir, porque Deus não uma das cláusulas que Ele estabelece para ser uma profecia é que se Ele prometeu, vai acontecer, né? Certo? Então, o sinergismo já acaba aí. Mas eu queria destacar de maneira maravilhosa, olha só, como que é poderoso esse texto. Como que esse texto ele é fundamental para o entendimento da maneira com que Deus age, da maneira com que Deus age de maneira monergista, certo? Ele sozinho faz. Então nós temos no versículo 24, eu vou recitar, eu vou citar novamente naquilo que eu falei na semana passada. Versículo 24, a forma que ele fala é: eu vos tomarei, eu vos ajuntarei, eu vos trarei para a vossa terra, né? Certo? Não é e o texto não é vocês voltarão, ou eu tomarei vocês, e eu darei a possibilidade de vocês voltarem. Não, ele está falando que eu vos tomarei, eu vos trarei. 25, eu vos aspergirei água pura, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias. 26, dar-vos-ei um coração, porei dentro de vós o meu espírito. E 27, porei dentro... 27 não, 28, habitareis, né, na terra, e vós sereis meu povo, e eu vos serei Deus por Deus. Maravilhoso. E eu gosto muito do versículo 33, que o William encerrou, né, esse texto. No dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificadas as ruínas. No dia que eu purificar vocês, então eu farei eu farei tudo isso que eu prometi fazer aqui agora, né? Retornarei vocês, trarei vocês de volta para casa. Ou seja, é maravilhoso a forma com que Deus está trabalhando esse texto de maneira monergista, de maneira a excluir qualquer participação nossa. E, na verdade, o texto ele se torna cada vez mais compreensivo dessa maneira, porque todas essas coisas estão... Todo esse castigo que está acontecendo sobre eles era porque eles haviam se comportado diante de Deus de maneira má. E
provando assim que eles, por suas próprias pernas, por suas próprias ações ou pelas suas próprias vontade, não estavam se voltando para o Senhor. E o que acontece é que o tempo é um juiz muito melhor, né, do que as simples palavras para poder mostrar isso. Demonstra de maneira maravilhosa. Porque quando a gente estava estudando em Gênesis, eu não sei se os irmãos, se o Wesley e o William vão se lembrar, nós conversamos a respeito dessa quantidade de anos absurda que Adão viveu, Matusalém, né? Noé, que esses personagens viveram uma quantidade absurda de anos. E uma das nossas conclusões é que as pessoas às vezes acreditam que quanto mais tempo elas tiverem, melhor elas vão se tornar pessoas melhores, certo, Michael? É assim que as pessoas acreditam, né? Quanto mais tempo eu tiver, eu vou me tornar um ser humano melhor. Mas qual que é o diagnóstico da Bíblia, lá em Gênesis? Quanto mais anos eles viveram, mais multiplicou a maldade na Terra. Esse é o diagnóstico da Bíblia. Quanto mais anos eles viveram, a maldade só aumentou. Aumentou, né? Quanto mais eles iam se multiplicando, mais eles iam vivendo, a maldade não diminuía. Eles não se tornavam mais sábios, certo? Mais maduros, mais inteligentes, mais santos. Eles se tornavam cada vez mais maus, quanto mais anos eles viviam. E aqui a mesma coisa acontece aqui, porque nós estamos no final do reinado, de certa forma, desse reinado de Israel. A partir de agora, nunca mais haverá uma Israel governada sem que haja uma nação com julgo sobre ela, né, na Bíblia. Nós estamos chegando no final da Israel livre, né? E eles tiveram tantos reis, irmãos, viveram tanto tempo, então eles nunca poderiam usar a desculpa, e eu peço aos irmãos, perdão, estou meio gripado, então a minha fala pode estar diferente um pouco, mas eles viveram tantos anos, tiveram tantos reis, e eles nunca vão poder ter a desculpa de falar, é porque a sociedade aqui em Israel, a culpa pela qual nós estamos tão desviados é porque a sociedade não teve tempo suficiente para a nossa sociedade se moldar com a ciência, com o conhecimento, ou não tivemos um rei assim, não tivemos um rei assado, ou melhor, que é a discussão dos nossos dias, né? Não houve uma diferente estilo de governança, por exemplo, não houve uma mulher no poder, eles nunca poderiam dizer isso, porque não houve, lembram? Jezabel governou Israel, de certa forma, né? Então, tudo que é moderno hoje já foi moderno naquela época, e Israel passou por todas essas partes, assim. Então, eles nunca poderiam ter desculpa nenhuma. Então, quando chega aqui, Deus ele está justamente falando, olha, vocês merecem tudo que está acontecendo e vocês não têm nenhuma desculpa para dar para mim. Então, aí Deus maravilhosamente fala, agora eu estou prometendo para vocês que eu vou ter que fazer essas coisas. E, de certa forma, Deus está dizendo, e um bom leitor naquele tempo, né, alguém que estava ouvindo o profeta Ezequiel, dizia, então, durante todo o tempo, Deus fez assim. Todo mundo que teve um coração transformado, Deus transformou. Todo mundo que foi purificado e teve uma vida purificada durante todo esse período, Deus quem fez. Então, certo? Então, essa a conclusão que nós chegamos no final, ao ler esse texto, né? Bem no centro do livro, e podemos ter essa conclusão encerrando a aula de semana passada, né? Eu não vou falar mais sobre ela, mas a gente pode concluir assim. Irmãos, então nós vamos passar agora para o nosso próximo tópico da nossa aula, Wesley. E eu queria ler o texto de Ezequiel 33. Vou abrir aqui e vou ler. Pode colocar Ezequiel 33, a partir do versículo 22, Wesley. Por favor.
versículo 22 até onde? É o versículo 21, a partir do versículo 21. E sucedeu que no ano do 10º do nosso cativeiro, no 10º mês, aos 5 do mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: a cidade está ferida. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado. E ele abrira a minha boca antes que esse homem viesse a ter comigo pela manhã. E abriu-se a minha boca e não fiquei mais calado. Eu vou ler só até aí, só para a gente poder fixar aquilo que a gente aquilo que a gente vai ler agora no nosso próximo tópico, Wesley. Iniciando o próximo slide depois da soberania. Eu já transmiti, já mudei. Tá aparecendo para vocês? Já. Não está aparecendo para mim. Vamos fazer assim, Wesley. Você pode ler para nós, por favor? Que aí eu vou... Deixa eu pegar aqui. Certo. Essa parte se encerra com um relato de um refugiado vindo de Jerusalém, que diz que tudo que foi dito se cumpriu. A cidade e o templo foram destruídos. Então é isso que nós acabamos de ler. Aquilo que Ezequiel estava profetizando a respeito da destruição, né? Tudo aquilo que ele estava profetizando a respeito que ele estava prevendo a respeito da destruição do templo aconteceu. E um refugiado vem e fala para eles lá no cativeiro que o templo foi destruído. E isso é terrível. É terrível porque eles não acreditavam, né, que o templo seria destruído. E agora, essas pessoas que estão no cativeiro, elas, se a esperança delas se detinha no fato de que elas ainda tinham o templo e a cidade de Jerusalém lá intacta, assim, certo? E se o Deus para elas fosse se resumisse, se Deus para elas resumisse no fato do templo estar intacto e Jerusalém estar intacto, não há mais esperança, né? E então nós temos essa terrível notícia. E como que essa notícia impacta o povo? Vamos continuar lendo, por favor. Deus está irado com o seu povo idólatra. Levou Israel e Judá para o cativeiro e destruiu seu próprio templo por meio de uma nação também idólatra. Certo? E agora? O Deus bom odeia seu povo mau? O Deus bom foi embora e deixou esse povo idólatra? O povo merecia tanto ódio de Deus assim? E agora a mesma pergunta é feita para nós. Nós não idolatramos igual Israel e não fomos infiéis como Judá? Então, irmãos, essas perguntas, primeiro, elas são as perguntas que nós faríamos, ou se nós estivéssemos envolvidos lá em tudo aquilo que aconteceu. E agora, o Deus bom, e porque agora finalmente nós temos essa compreensão completa a partir dos textos que nós lemos, né? A partir daquela compreensão da soberania, certo? E da responsabilidade humana. Deus é bom. O Deus bom odeia o seu povo. O Deus bom foi embora, igual na visão que nós tivemos lá, e deixou esse povo idólatra. O povo merecia tanto ódio de Deus assim? É uma pergunta. E ela fica na nossa cabeça, porque na imaginação, de certa forma, na nossa imaginação, assim, ao ler o texto, nós sempre estamos confrontando Deus com promessas maravilhosas, se comportando de uma maneira misericordiosa, transbordando amor, e de repente nós vemos também Deus vindo como um trovão, vindo com destruição. Então nós ficamos meio que... isso causa uma confusão até nos cristãos. Eu sei que isso é uma confusão completa fora do cristianismo, né? Fora das pessoas que entendem de fato o evangelho, mas talvez traga um problema para nós. E a pergunta que nós podemos fazer é: e agora?
a mesma pergunta é feita para nós. Nós não idolatramos igual a Israel e não fomos infiéis igual a Judá? E é aquela. Eu queria responder até um pouco sobre aquela pergunta que foi feita no grupo. Jorge, né, fez a pergunta lá, que é o seguinte: nós, irmãos, e as pessoas que estão em nações que nunca chegaram o evangelho até elas, tribos indígenas, pessoas que viveram milhares de anos sem conhecer a Deus, sem conhecer o evangelho, eles estão perdidos. E agora? Como que soluciona esse grande problema, certo? E eu respondi lá no grupo. Se os irmãos querem compartilhar alguma coisa aqui a respeito disso, porque eu acho que é pertinente aqui para esse ponto, eu queria dar uma conclusão, de certa forma, dar mais um argumento nesse ponto. Meu irmão, um ponto importante que vem dessas perguntas que você faz para nós sobre a condenação de Israel, né, de alguém que faria estando naquele lugar e também aplicando elas a nós, é que por que Israel poderia perguntar, né? Por que não aconteceu antes? E por que não foi pior? Né? Por que não aconteceu antes e por que não foi muito pior? Por que nós fomos levados cativos e não destruídos ou completamente torturados? Enfim, toda sorte de castigo pior, né? Por que eu não estou sofrendo eternamente? Por que o meu sofrimento só vai durar alguns anos? E nós perguntando a mesma coisa. Só que pior ainda, né? Porque nós não recebemos nem cativeiro nenhum, né? Babilônia não vai vir aqui em casa me pegar, né? Pelo menos não literalmente, não a própria Babilônia em si. Então, por quê? Por que eu não fui destruído? Por que eu não fui levado cativo, como Israel foi? Por que a minha família está comendo, bebendo e respirando e dormindo numa cama macia e quentinha, né? Por que eu recebo graça de Deus e recebi o direito de cultuá-lo? Por que Deus ouve as minhas orações, né? Então, mais perguntas, né? Que demonstram uma consciência, na verdade, do que aquele povo merecia e do que nós merecemos, né? Sim, exatamente. Essas perguntas elas surgem por causa dessa compreensão desse último ponto. Que a pergunta feita para nós, é claro que essa pergunta ela é feita para nós com absoluta honestidade intelectual. Você deverá exercê-la e perguntar: você não é igual idólatra, igual Israel? E é claro que tendo o entendimento do que é idolatria, de acordo com a confissão de fé que nós temos, que é bem mais abrangente e explica melhor o que é idolatria. E nós não fomos infiéis com a verdadeira infidelidade, tendo em vista o que é infidelidade real, não simplesmente fazer um poste ídolo e adorá-lo, sei lá, e adorar outro Deus e abandonar o Deus Israel. Mas com a infidelidade que é o pecado real da infidelidade. Nós não fomos infiéis como Judá, não idolatramos como Israel, e aqui nós aumentamos a ideia do que é idolatria e do que é infidelidade, certo? Há muito tempo nós vemos caminhando durante essas aulas e nós constatamos que idolatria, de fato, quando nós idolatramos, é você pegar uma coisa e transformar essa coisa num Deus, certo? Nós já discutimos diversas vezes. Então, ou seja, Deus é o nosso Deus enquanto ele nos dá as coisas, saúde e tudo. Saúde, riqueza, prosperidade. Então nós descobrimos que, na verdade, o Deus são essas coisas, certo? Essas coisas são deuses. Então nós temos um meio, e nós utilizamos de um meio para conseguir essas coisas, seja saúde, prosperidade. Mas aqui, irmãos, o livro de Ezequiel, ele aumenta muito mais a ideia de idolatria. E ele transforma a ideia de que, na verdade, nós não idolatramos essas coisas simplesmente, mas essas coisas não se tornam deuses para nós, mas sim agora o livro de Ezequiel traz e estabelece que nós somos os deuses.
E isso é muito mais profundo do que simplesmente essas questões de coisas serem deuses para nós, idolatrarmos coisas. Nós somos os deuses, nós somos os próprios deuses que idolatramos. As coisas que nós usamos são para a nossa satisfação, a satisfação divina dos nossos corações. Então, a infidelidade e a idolatria, nós somos infiéis e idólatras não a outras coisas, porque nós já sabemos que não existe outro Deus. Não existem esses deuses, eles não são nada. A Bíblia vai dizer que eles são pedaços de pau, pedra, né? Então, o que é o Deus? Somos nós. Então, Ezequiel vai estabelecer isso. Olha, vocês, quando estão adorando essas coisas, vocês são o próprio Deus. E como que ele estabelece isso? Como que a Bíblia, de certa forma, estabelece isso? Ela estabelece dizendo assim: os deuses deles, vocês vão ver que isso é comum em vários textos, né? Os deuses deles têm boca, mas não falam, olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, né? Aí o texto termina dizendo assim: se tornem como eles os que adoram. Assim, isso é terrível. E Deus está dizendo, então, vocês adoram esses deuses, vocês estão adorando, na verdade, vocês mesmos. E vocês são os próprios deuses, e o castigo de vocês é, de fato, receberem o que esses deuses têm para oferecer. Nada. Absolutamente nada. Esse é o castigo de vocês. Então, essas perguntas ficam, né? E nós podemos responder assim: e o índio, que nunca ouviu o evangelho? E o ateu lá ateu não, o cara lá da Escandinávia, antes de o evangelho chegar lá, que nunca ouviu. Então, Deus é injusto por ele nunca ter ouvido o evangelho, ainda assim para o inferno? Não é porque não é a capacidade dele que transformaria ele numa pessoa que receberia o evangelho ou não. E eu pergunto a vocês, e seu vizinho que ouve o evangelho, ele não aceita, não é pela capacidade ou não dele aceitar ou não. Quem vai transformar os corações é o próprio Deus. E a pessoa que você prega, pode ser seu familiar, filho, esposa, certo? Marido, você prega, ele nunca ouve, nunca chega à compreensão. Então, é o mesmo processo. Quem vai converter é Deus. No final, você pregou para essa pessoa, mas quem não deixou ele converter foi Deus, com a pregação do evangelho aí. Então, o índio que nunca ouviu o evangelho, Deus não devia o evangelho para ele, assim como não deve ao meu filho e minha filha. Se eu pregar o evangelho para eles, explicar as doutrinas da graça, se eles não se converterem, Deus não devia isso a eles, não deve a mim, que tenho o evangelho. Então, Deus não está sendo injusto com o índio. Ele estaria sendo tão injusto com o índio quando ele está sendo injusto com um familiar meu que eu preguei e nunca ouviu. Porque a pregação pertence a ele, a salvação pertence a ele, certo? Então nós encerramos, esse é o argumento que eu queria trazer a respeito desse assunto, para nós darmos até continuidade e encerrarmos ele. Então, irmãos, as respostas são essas aí. Pode colocar o slide inteiro, Wesley, que eu vou ler ele inteiro, por favor. Sinceramente, não merecemos destino igual. Então, é claro que se você, obviamente, tiver chegado à conclusão de que você é infiel, de que você, na verdade, é um próprio Deus, né? Então, você não merece destino igual. O Wesley acabou de estabelecer isso. Não merecemos destino igual, ou pior, nós não merecemos destino até pior. Se Deus não nos abandonar e matar, ele estará sendo injusto e mau. Então, o que fazer? Na verdade, essa aí é a contraposição, né? Se Deus não nos abandonar e nos matar, ele estará sendo injusto e mau, certo? Então, o que fazer? Porque nós pecamos, então nós merecemos o destino que Israel teve. Israel, de fato, merecia. Eles foram muito competentes em serem infiéis a Deus. Então, eles mereciam o destino que tinham, certo? Então, esse destino que eles tinham, que era merecido para eles, eles não poderiam dizer que Deus era injusto e mau. Na verdade, Deus estava sendo justo. Deus estaria sendo injusto se não desse aquele destino para eles, destino tão prometido pelos profetas. Então, o livro inicia uma sessão messiânica,
uma mensagem de esperança evangélica. Essa parte, certo, está em Ezequiel 34, do 23 ao 24. E um Messias, um novo Davi, um novo Israel prometido. Esse novo Messias irá tratar o povo de uma maneira definitiva. Ele vai tratar o problema na raiz, como prometido no final de Deuteronômio. Deus vai tirar nosso coração de pedra, isso já está no versículo, no capítulo 36 que nós lemos, né? Deus vai tirar o nosso coração de pedra e dar um novo coração para amarmos e nos dar o seu Espírito Santo. Pode avançar, Wesley. Para isso, ele usa uma visão que retrata o problema, mas primeiro, qual é o problema? O coração é o problema, certo? Isso é nosso intelecto e sentimentos, como eles se relacionam com tudo ao nosso redor, né? O coração na Bíblia é isso. Quando a Bíblia fala de coração, ela está falando como que nossa mente e os nossos sentimentos, como nós enxergamos as coisas, se relacionam com tudo ao nosso redor. Então temos essa grande questão de razão e fé que permeia, que nós podemos dizer que estão distantes uma das outras e permeiam esse problema. Pode avançar, Thiago, Wesley. só um minutinho, meu irmão. No ponto anterior aqui, só para ficar mais claro, considerando então que nós todos merecemos um castigo eterno, né? Que qualquer castigo para nós é pouco, e não só para nós, mas para o índio que nunca ouviu, enfim, para toda a humanidade, né? Todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. É como diz em Isaías, né? 64:6. Ou porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, enfim. E aí, nós estamos diante, então, disso, de um merecido castigo, e nós temos, na verdade, o que nós já falamos, uma situação em que nós não recebemos esse merecido castigo. E aí que vem, né, essa possível injustiça de Deus, certo? Você passou um pouco rápido sobre isso, acho que vale a pena ficar bem consignado, né? Parece ser contraditória essa situação, sim, parece, sim, já que toda punição para nós é justa, como então nós não somos punidos e Deus não é injusto por não nos punir se ele deveria nos punir? E aí surge esse ponto agora dessa profecia maravilhosa de Ezequiel, né? Só para ficar mais consignado, né? Porque é um ponto de uma virada de chave, uma pergunta muito relevante que quando nós estamos aprendendo e compreendendo o nosso pecado, ela surge, né? Eu só quis dar um pouco mais de ênfase nesse pedaço, nessa pergunta que neófitos costumam ter, né? Para a gente poder avançar. Certo? Sim, certo. Então, falando um pouco sobre isso até um pouquinho mais, aquela questão ali é igual o Wesley falou. Ela tem uma percepção que não é muito comum, porque na maioria das perguntas, vamos colocar o segundo ponto aí, depois de sinceramente não merecemos destino igual. Então, ao constatar isso é quem, irmãos, eu faço essa pergunta, quem constata isso de fato? Quem chega no Senhor depois de ler a Bíblia, depois de começar a estudar, chega naturalmente chega nessa constatação de que, peraí, pelo que eu estou lendo na Bíblia, pelo que eu estou constatando no meu coração, na maneira com que eu ajo diante do Deus verdadeiro, eu mereço o inferno sim, de fato. Eu acho, na verdade, que pela pessoa que eu sou, diante do Deus que eu adoro, do que eu percebo, eu estou sendo muito mal diante dele. Quem chega nessas percepções, irmãos? É óbvio que nós não chegamos fácil, e é óbvio que a maioria das pessoas não chegam da maneira que nós chegamos. Por quê? Nós somos humanos. E quando nós vemos essa relação entre nós, seres humanos, e Deus, nós estamos na parte que está ofendendo. E a parte que está ofendendo, que de certa forma não está enxergando a dor que estamos causando no ofendido, nós queremos justificar e não ver. É isso. Nós queremos justificar os nossos erros diante do Deus.
Quando você chega diante de Deus e começa a perceber que você é pecador, quando você começa a perceber que você é mal, de verdade, não mal conforme esses cultos, essas pregações tentam passar, que as pessoas, elas na verdade, elas só têm uns errinhos que elas têm que consertar, mas na verdade elas são boas. As pessoas em geral são lindos, maravilhosos, só que elas têm um monte de problemas que eles têm que resolver e Deus tem que ajudar. Mas não, quando o ser humano de fato, quando o cristão de fato vê Deus de verdade, o Senhor eterno, e olha para si e se enxerga, ele vai chegar nessa conclusão. Pode gostar ou não dela, mas vai chegar nessa conclusão. Olha, eu tô contra esse Deus. Eu sou o problema desse Deus, na verdade. Se eu não existisse, não haveria nem pecado que ofendesse esse Deus. Certo? Se o ser humano não existisse, não haveria pecado. Olha só. Porque o pecado existe no ser que peca. No ser que peca. Então, aí eis a questão. Então, aí nós fazemos essa pergunta: olha, se Deus não nos abandonar e matar, ele está sendo injusto porque as regras do jogo são dele. Ele é o criador. Ele é o ofendido. Se ele não nos enviar para o inferno, ele está sendo injusto. Então, o que fazer? E propositalmente eu não deixei resposta. Não há o que fazer. O que você vai fazer em relação a isso? Mas me diz como proceder. Você é o ofensor. Você é o pecador. Você, até então, antes do ponto 3, até então, você, como responder a isso? Como agir? Você chegou no fim da linha. Se você encarasse o Deus eterno com as suas próprias mãos, com seus próprios argumentos, advocasse sua própria causa lá diante do Deus, o que você diria? O que você faria? Se ele não te desse Jesus, como de fato você se defenderia? A resposta é simples. Como que aqueles que não têm o Cristo vão se defender naquele grande dia? Como? Boas obras? Sério? Boas ações? Balança cósmica? De moral? Eu vou apelar e vão dizer assim, mas o Senhor é injusto. Por que o Senhor, se o Senhor é soberano, por que o Senhor não me convenceu? Então, esses argumentos. Então, vai lá. Use esses argumentos diante do Deus eterno. Você chega num final em que você não tem o que fazer. Esse é o ponto que todo cristão deveria se encontrar. Todo cristão deveria chegar. Todo cristão deve, né? Na verdade, todo cristão ele vai encontrar esse problema. Ele deve se chegar nesse ponto em dizer: peraí, eu sou o problema. O Deus eterno, na verdade, é o ofendido. Ele é bom, justo e eu sou o mal. E eu não posso fazer nada. Então ele está desesperado. Essa pessoa deve chegar a esse desespero. Então aí nós vemos Deus agir de uma maneira esperada porque nós temos o Evangelho, mas inesperada se não tivéssemos o Evangelho. Ele nos dá um Messias, irmãos. Ele nos dá um Salvador. Ele nos dá a salvação nele. Ele faz promessas. Aí aquelas promessas que eu li em Ezequiel 36, elas tomam um novo grau de maravilha. Ele está dizendo para nós: eu vou tomar vocês pela mão e vou dar a salvação. Porque vocês não podem. A única resposta cabível é essa. É como se a pessoa dissesse: Deus, eu descobri que eu sou o problema e não posso obedecer. Não consigo. É impossível para mim. E agora? Aí Deus vai falar: então, para você, o 36 funciona. Agora, irmãos, uma pessoa que não se enxerga nessa posição, o capítulo 36 de Ezequiel é só mais um apanhado de palavras bonitas, lindas, sem significado profundo nenhum. Deus dizer que Ele próprio vai derramar o Espírito sobre vocês e tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, isso só funciona para quem acredita que não pode mais fazer nada. Isso só alegra o coração de... Porque quem acredita que de fato está cooperando com tudo, ele acredita, não, beleza, grande coisa que o Senhor virá fazer. Eu estava quase fazendo isso. Eu estava um pouquinho assim para me poder tirar o meu coração de pedra.
Na verdade, o Senhor podia só me dar um empurrãozinho aí para mim trocar o meu coração aqui, certo? Então isso só alegra quem não tem mais o que fazer, quem chegou no fundo do poço e quem está desesperado. Então, ele para isso, né? Ele além nos dá ele vai nos dar um Messias e para isso ele tem que indicar esse grande problema, que é o nosso próprio coração, nós mesmos. E o problema é esse, né? Intelecto e sentimentos, e como isso se relaciona, né? E hoje nós temos a ideia de que é possível separar a razão, né, de emoção ou da fé, e na maioria dos argumentações ateus, cientistas e tudo, eles acreditam que há uma separação entre razão e fé. Então hoje temos a ideia que é possível separar a razão de emoção ou da fé. Mas isso tem se provado ineficaz, conforme podemos observar nas relações das teorias científicas, como o Big Bang e o telescópio James Webb. E aí, o que isso quer dizer? Essas teorias científicas são maravilhosas. Eu não sei se vocês conhecem. Eu sei que pelo menos o Wesley, eu acho que o William também conhece o Adalto Lourenço. Você conhece, Michael, Adalto Lourenço? Adalto Lourenço foi maravilhoso, né? Assim, eu acompanhei muito o trabalho dele durante muito tempo, desde que eu comecei a ver. E uma das teorias do Adalto Lourenço que ele não pôde ver, né, porque ele faleceu antes, o senhor tomou, e que se provaram recentemente foi as fotos do telescópio James Webb, né, que ele enviou para a Terra recentemente. A teoria dele era que o universo estava pronto nos lugares mais distantes, certo? Estava pronto, perfeito e um universo jovem. E que o telescópio James Webb, quando fotografasse os pontos mais distantes do universo e enviasse as fotos de volta, então nós veríamos galáxias prontas. Nunca veríamos uma galáxia se fazendo ou iniciando, porque na teoria científica, quanto mais longe você enxerga, você vai enxergando mais perto do início da criação, porque a luz está chegando quanto mais distante a luz está chegando, ela está, como ela veio caminhando na velocidade da luz, então se você enxerga lá há 13 bilhões de anos, uma luz que veio de 13 bilhões de anos de distância, quando ela chegasse aqui, você estaria vendo o início do universo, certo? Então, o James Webb fotografou, né, galáxias que estavam nessa proximidade, né? Ou seja, o James Webb viu a criação lá no início e tudo estava pronto, né? Perfeito. Então, e os cientistas continuam elaborando eles vão continuar, né, é claro, elaborando teses e teorias, porque eles não conseguem aceitar essa verdade. E por quê? Porque, na verdade, não há um problema de razão e fé. Ou seja, o cientista ele não é movido pela razão, pelo fato, pela evidência. Ele tem fé, e muita fé, muita fé. Então, esse problema é o do coração. O cientista, que era o homem da razão, é cheio de um coração, cheio de fé e pervertido. Assim como nós, que também temos um certo problema com a ciência, não pela ciência, mas pelas inverdades e pelas teorias falsas, certo? Mas também somos movidos por essa coisa que é o coração, que é o intelecto e os sentimentos se relacionando. E qual que é o problema? O que é de errado com o nosso coração? Vamos partir desse ponto. Irmãos, o problema do nosso coração não é que nós temos um coração com defeito, certo? Nem que temos um bom coração, mas não conseguimos aplicá-lo bem. E nem que não somos tão bons assim. Aí às vezes nós erramos. Ou mesmo que somos maus quando pecamos. O problema é que sem Deus, o nosso coração é mau e corrupto. Ele deseja constantemente o mal e não consegue desejar o bem. E isso porque não existe bem fora de Deus. Não existe bem fora de Deus. Nós discutimos isso há algumas aulas atrás. O Michael não estava, né, Michael?
E nós chegamos à constatação que fora de Deus não há bem nenhum. Na verdade, qualquer ação boa fora de Deus, ela nem sequer é uma boa ação, certo? Então, qualquer ação e atitude fora de Deus, conforme Romanos 14 vai nos dizer, é que se você não faz as coisas por causa de Deus e por causa da fé, no final, essas ações mais lindas, mais boas, mais moralmente cabíveis, sua obediência, tudo é vão. O William, pode falar, por favor? Hoje, quando meu filho estava prestes a dormir, eu fui fazer uma leitura bíblica. E aí a gente leu o texto de João 15, no versículo 5, diz assim: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. E se encaixou muito bem no que a gente está discutindo aqui. E eu confesso, inclusive, que eu nunca tinha lido essa passagem de João com esse viés de visualizar que nós, como ramos secos, fora da videira, que é Cristo, não podemos produzir frutos, em hipótese nenhuma, porque estamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, olha que maravilha esse Evangelho de João trazendo esse ponto de vista, né, do próprio Cristo sendo a videira verdadeira e nós, galhos secos, que somos incapazes de frutificar. Olha que maravilha. Que coisa maravilhosa, né? Jesus dizendo: sem mim, nada podeis fazer. E a constatação é: fora de mim, ninguém nunca fez nada. Nada que alguém fez prestou. Pode falar, Wesley, por favor. É só relembrar o texto que eu citei mais cedo de Isaías 64:6, que é pertinente agora, especialmente, né? Fala que todos nós somos como o imundo, e as nossas justiças como o trapo da imundícia. E essa verdade, sobre isso que nós estamos tratando, ecoa no apóstolo Paulo, né, nas cartas paulinas depois. Ele vai falar que tudo que ele fez, sendo judeu, sendo benjamita, sendo, assim, estudando aos pés de Gamaliel, toda a justiça dele era trapo de imundícia, né? Que tudo que o apóstolo Paulo fez sem ser pela fé, ele reputou como perda, por causa da sublimidade de Cristo, né? Então ele ecoa esse texto de Isaías, e aí o final do versículo diz que todos nós murchamos como a folha. Essa é a analogia, que nós somos como uma folha de árvore. E olha como que esse texto se relaciona com a videira. Uma folha solta é uma folha que não está mais ligada à árvore. Todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como o trapo da imundície. Todos nós murchamos como a folha, então, como uma folha solta, desconectada, né, da videira, fazendo o caminho aí da analogia, né? E aí o versículo termina falando: e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então é como essa folha que não está na videira e que ela está solta, e o vento arrebata essa folha. O vento pega essa folha e lança ela para longe da videira, né? E esse vento, ele é como as nossas iniquidades, e nós somos como a folha. Então as nossas iniquidades, elas nos afastam do Cristo da videira, né? Então por isso, porque estamos fora da videira, que coisa, né? Legal. Eu nunca tinha correlacionado também esses dois textos. Por estarmos fora da videira, nós somos como o imundo.
E todas as nossas justiças, todas as justiças da folha que não está grudada na árvore, é como o trapo da imundícia. E aí nós devemos, como Paulo, considerar tudo isso como perda, né? Que maravilha, meus irmãos. Que maravilha. E isso se dá por causa disso. O problema é que sem Deus, nosso coração, sem Deus aqui, irmãos, é fora de Deus. É não estando no Deus, porque o argumento de Paulo é: vocês estão em Cristo. E o que foi o que o William disse, conectados na videira. Então, sem Deus, nosso coração é mau, corrupto, ele deseja constantemente o mal e não consegue desejar o bem. Isso porque não existe bem fora de Deus. E não é. E o que nós entendemos daqui? Não é que as pessoas não conseguem ter atitudes aparentemente boas, como alimentar seus filhos, cuidar deles, dar uma sei lá, doar alguma coisa para outra pessoa, do seu tempo e tal. Não é isso. Fora de Deus, isso não é bom. Olha só. Fora de Deus, essas atitudes não são realmente boas. Não existe bem fora de Deus. Pode falar, irmão Michael? Não, só complementando até aquela primeira parte lá, quando estavas falando assim, né, que como que a gente tem esse entendimento que nós somos ruins, né? É só através do Espírito Santo, né? Lógico que Paulo mesmo, né, quando ele fala, né, miserável homem que sou, né? Quando o Espírito Santo ele habita em nós, ele nos mostra isso, né? Quando Paulo também diz assim, né, eu sou o maior dos pecadores, né? Quando ele faz essas duas afirmações, aí bate com tudo isso que a gente está falando, vai se ligando, né? A videira, vai se ligando a folha, vai se ligando, né? Porque quando o Espírito habita na gente, né? Paulo não foi fazer uma pesquisa para ver quem era mais pecador que ele. Ele viu que ele era um grande pecador e ele disse, né? Eu sou o maior dos pecadores, né? E a mesma coisa quando ele fala, miserável homem que sou. Ele não foi ver miserável por que ele era miserável, porque ele sabia que ele era miserável, porque ele conhecia a iniquidade dele e da grandeza de Deus, né? Que Deus se mostrou para ele, né? Então todas essas coisas vão se ligando assim, né? No que e como eu falei também no grupo lá, né, da classe do índio, né? Se fosse por a gente não ter o conhecimento de Deus, era fácil, né? Então, a gente diz assim, se eu não conheço Deus, não conheço Jesus, eu sou salvo. Então, era só eu lutar para não vou ensinar o Jesus pro meu filho, não vou ensinar para minha esposa, para meu pai, para minha mãe, porque se eles não conhecerem Jesus, eles são salvos. E não é o que a Bíblia diz, né? Todos estão sob a ira de Deus. É isso, complementando isso que você está falando agora. Então, toda a nossa bondade, né, não existe se a gente não estiver sob a graça, né? Então, hoje, o que nós fazemos é, que nem como o William falou ali, né, que fala em João 15 ali, né, que ele, né, não podemos fazer nada se não for por Cristo. Porque quando nós só podemos fazer, né, coisas boas, né, que não são boas para nós, mas porque o Espírito Santo habita em nós e por causa de Cristo. Quem não está em Cristo, quem não está na videira, só é ira. A gente está sob a ira de Deus, né? Então não existe bondade nenhuma fora da videira, né? Então é mais ou menos essa complementação de tudo que a gente está... É tudo... A Bíblia se completa e se encaixa em tudo, assim, né? Ela não tem... É perfeita. Tiago, só lembrar que esse assunto, inclusive, nós tratamos bem na aula em Reis, se eu não me engano, sobre o rei Josias, né? Sim, Quando sim. Quem quiser, entra lá e confere lá. Tá aí já postado, né? E nós falamos sobre esse ponto. Era até bom a gente estar comentando, mas eu vou deixar, Wesley, para a gente poder estar avançando nossa aula. Depois a gente volta nele e fala. Mas quem quiser, tá salvo aí nas nossas aulas. Então, irmãos, foi o que o Michael disse, né? E que nós estamos trabalhando aqui. Todos os irmãos disseram, na verdade. Sem Deus não existe bem ou bom, certo? Essa ideia que há moral fora de Deus, não existe moral fora de Deus. Se não está conectado com o Senhor, não é bom. Tudo se torna um conceito do que se relaciona melhor com os meus interesses atuais, assim como Israel, que para conseguir prosperidade recorria a quem pudesse dar, se fosse Deus ou se fosse os ídolos, certo? Vamos conferir o texto de Jeremias 44, 16 e o versículo 25. Você pode colocar para nós, Wesley, por favor? Enquanto isso, irmãos, eu queria só comentar o que o Michael falou, e é muito engraçado quando a gente vai falando sobre esse ponto,
Que é, por exemplo, seria só, né, se fosse desse jeito, seria só eu não pregar para minha família, porque na ignorância eles seriam salvos. Esse é o exemplo de meritocracia ao contrário. Nem é o pessoal que balanceia boas obras e más obras consegue pensar assim. Porque é o seguinte, se você praticar muitas boas obras, você será salvo, certo? Agora aqui é o contrário, se eu não praticar nada de boas obras, não conhecer nem o Deus verdadeiro, aí eu sou salvo. É um exemplo meio que de meritocracia, meio que ao contrário. Como se pudesse haver salvação, não somente na ignorância de Deus, mas numa vida sem nenhum Deus, sem de maneira nenhuma, sem o Senhor. É terrível. Pode ler para nós. Jeremias 44, 16. Quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não obedeceremos a ti. E também o 25. Assim fala o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, dizendo: vós e vossas mulheres não somente falastes por vossa boca, senão também o cumpristes por vossas mãos, dizendo: certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações. Confirmai, pois, os vossos votos e perfeitamente cumpri-os. Irmãos, esse texto, eu não queria perder muito tempo nele, apesar de ele ser muito interessante. Eu queria que os irmãos lessem, como se fosse um exercício. Eu sei que eu não passo lição de casa aqui, né? Mas como se fosse um exercício, uma espécie de lição de casa. Leia esse texto de Jeremias 44. Pode ler o capítulo inteiro, mas foque no versículo 16 em diante. Vocês vão ver como que funciona, né? Fora de Deus, porque qual que é a ideia que eu queria abranger aqui? É que a gente acredita que, de alguma maneira, como o Michael falou, fora de Deus, talvez haja uma salvação pela ignorância. Porque nós acreditamos que, de alguma maneira, exista alguém completamente ateu, mas que pense assim, talvez exista um Deus verdadeiro e fala, Deus, se o Senhor existe, sem ter acesso nenhuma Bíblia, né? Se o Senhor existe um Deus verdadeiro, revele-se a mim, eu vou te obedecer, tudo, como se houvesse algo assim. Só que a Bíblia, esse texto de Jeremias, vai deixar bem claro que as pessoas, se não houver Deus nenhum, elas não é que as pessoas estão completamente desmotivadas de Deus e nunca mais vão adorar nenhum Deus, não. Elas estão sempre motivadas pelos seus interesses. De tal maneira que elas querem, que elas buscam uma maneira de adorar, seja o que for que oferecer para elas alguma coisa. Então, seja o que for que oferecer o seu objetivo, a pessoa vai adorar. Ela vai prestar um culto. Esse texto, você está no versículo 25, lê para nós, Wesley, por favor, a partir, né, do 19? Lê para nós a partir do 19, por favor. Só esse pedacinho. E quando nós queimávamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolos para adorar e oferecemos-lhe libações sem nossos maridos? Então disse Jeremias a todo o povo, aos homens e às mulheres, e a todo o povo que lhe havia dado essa resposta, dizendo: porventura não se lembrou o Senhor, e não lhe veio ao coração o incenso que queimaste nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós e vossos pais, vossos reis e vossos príncipes, como também o povo da terra? De maneira que o Senhor não podia, por mais tempo, sofrer a maldade das vossas ações, as abominações que cometestes. Por isso se tornou a vossa terra em desolação, e em espanto, e em maldição, sem habitantes, como hoje se vê. Porque queimaste incenso e porque pecaste contra o Senhor, e não obedecestes à voz do Senhor, e na sua lei, e nos seus estatutos, e nos seus testemunhos não andastes. Por isso vos sucedeu este mal, como se vê neste dia. Disse mais Jeremias a todo o povo e a todas as mulheres. Beleza. Ouvi a palavra do Senhor, Só até aí. todo Judá. Só até aí, o Wesley, por favor. Então, irmãos, há um texto que vai dizer assim, a respeito disso que está acontecendo. Ele vai dizer assim, olha, as crianças saem na floresta e pegam os gravetos. Os homens acendem o fogo e as mulheres preparam e assam o bolo.
para dar à Rainha dos Céus. Esse bolo era de fato um bolo mesmo que eles faziam para oferecer de libação à Rainha dos Céus. É um culto familiar muito bem feito, né? Cada um tem sua função, cada um cumpre seu objetivo nesse culto familiar. As crianças têm um papel no culto familiar à Rainha dos Céus. Elas vão lá, colhem o graveto. A mãe tem o papel de preparar o bolo e assá-lo e entregá-lo, porque ela é a sacerdotisa da casa. E o homem acende o fogo. E aí entra todo esse processo de adoração à Rainha dos Céus, muito bem feito pelo povo de Israel. Não é outro povo pagão, o povo de Israel. Por quê? Porque as pessoas, irmãos, elas não é que elas estão neutras em relação às coisas. Ou as pessoas estão adorando a Deus de coração, ou elas estão adorando a muitas outras coisas, até na igreja. Por exemplo, a pessoa vai na igreja porque lá tem uma cura para ela, um milagre para ela, uma libertação de um problema para ela, uma prosperidade para ela. Deus tem que dar isso a ela. Então ela vai fazer o culto certinho. Se tiver uma campanha de 7, 20, 30, um ano, e o carnê para ela pagar, ela vai pagar direitinho para poder ganhar o Deus dela no final, porque ela é um Deus a ser alimentado pela bênção. Ela é o Deus que deve ser abençoado, que deve receber, entendeu? Então é isso que Deus está dizendo. Não há ninguém neutro. Todo o mal que as pessoas estão fazendo vem de fato. Todo o mal que as pessoas estão fazendo é porque elas estão fora de Deus. Então, nada é bom. Então, as pessoas não é que elas não estão neutras, praticando uma moral, dizendo assim, eu sou ateu, eu não pratico nenhuma religião, mas eu sou bom, pratico bem. Fora de Deus, você tem todos os interesses pecaminosos, tudo que você faz é maldade. E aí, irmãos, vamos terminar pelo menos esse slide hoje, para nós encerrarmos essa argumentação. Trata-se da visão de Ezequiel, a partir de agora, o vale de ossos secos. Aqui, Deus quer representar o estado espiritual de todo ser humano em seus corações. Nós temos os elementos, né? Os ossos secos, a carne e os tendões, a pele e o espírito do Espírito de Deus. A cena é desesperadora, pois não há nada que os ossos fizeram em nenhum estágio, nem mesmo corpos completos, já formados, né, que permaneceram mortos até Deus soprar seu espírito. Então é impossível não relacionar esse acontecimento com a criação do homem no Éden, né? Ou seja, aqui vemos um novo nascimento. Deus quer nos mostrar como nós precisamos dele. Então Deus não está consertando o seu povo, ele está recriando. E nos últimos capítulos essa ideia é expandida para todo mundo. Certo, então, irmãos, é o seguinte, nós temos o capítulo 30, nós iniciamos esse estudo hoje no capítulo 36 de Ezequiel, dizendo todas aquelas coisas que eu disse que é Deus fazendo. Deus dá um novo espírito, certo? Deus pega as pessoas e purifica, Deus dá a água, Deus dá uma nova terra para elas, Deus tira o coração de carne e coloca um coração, tira o coração de pedra, coloca um coração de carne. E aí, Deus ele não quer que você pense que há um sinergismo em toda essa ação dele. Então, muitas vezes, vocês já ouviram o Michael, que foi de igreja pentecostal, o Wesley também, o William, que também, com certeza, participaram de muitos cultos em igrejas pentecostais, eu também já participei, e em igrejas reformadas pentecostais, que já pregaram esse texto, sabe? E as pessoas, parece que elas não contextualizam. Eu digo que eu fui contextualizar esse texto da forma com que... e trouxe ele para o estudo, porque quando eu fui fazer o estudo, eu estava lendo esses textos, né, lendo o livro e tudo, e aí quando você vai lendo, você vai percebendo que uma coisa conecta a outra. Então, por que existe essa visão do Vale de Ossos Secos? A visão dos vales de ossos secos existe por causa do capítulo 36. Então, parte do exercício que eu dei para vocês de ler Jeremias é ler Ezequiel 36 e 37 do para casa de vocês para a semana que vem, tá? Porque
a visão de Ezequiel dos vales de ossos secos é para explicar o capítulo 36. Por que Deus tem que vir no futuro purificar a sua nação? Por que Deus tem que vir no futuro e derramar a água sobre as pessoas? Por que Deus tem que pegar e tirar o coração de pedra e ele tem que colocar um coração de carne? É porque ninguém consegue fazer isso. E então Deus vai e dá uma visão para Ezequiel, para que se por acaso alguém viesse e falasse com Ezequiel, mas assim, eu sei que o Senhor vai fazer isso, mas é claro que nós também vamos, de alguma maneira, participar disso, não vamos? Como que nós vamos participar disso? Qual que será o meu papel? Aí Ezequiel recebeu essa visão. Qual que é o papel? Seu papel é um monte de ossos secos. Que Deus tem que fazer o seguinte, pegar os ossos secos. Vós estáveis mortos nos nossos delitos e pecados, que foi como que Paulo explicou o texto de Ezequiel. Então, vocês eram ossos secos. Aí ele fala assim, então, como que eu cooperei? Então, você era o osso seco. O que o osso seco faz? Nada. Aí ele fala, a pessoa poderia dizer, poderia tentar expandir isso, porque Deus está dizendo, olha, ossos secos. Aí ele pega os ossos secos e põe carne e tendões. Depois ele põe pele. E aí, como eu disse, a visão é desesperadora, porque não há nada que os ossos fizeram, em nenhum estágio. Porque até quando eles, até Deus soprar o Espírito, até quando eles estavam lá com os seus tendões, certo? Até quando eles estavam lá com a pele completa, a Bíblia, a visão de Ezequiel é que eles não faziam nada. Eram como bonecos lá, em pé. Perfeitos, com pele, carne, tendão. E então não havia nada. Eram pessoas que pareciam estar perfeitas. Assim como o homem, Adão, que Deus fez no Éden, antes de Deus soprar fôlego de vida, ele estava lá, pronto. Uma pessoa. E não havia nada, não havia vida. E aqui é como se Deus estivesse dizendo, olha, eu não estou consertando vocês. Vocês já estavam no estágio final, mortos, ossos. Eu estou recriando. É um novo nascimento. Aonde é que nós vimos essa ideia de novo nascimento? Nós vamos ver isso lá, Jesus falando, né? Não, Ezequiel já está falando sobre isso. Ezequiel já está falando, olha, necessário é nascer de novo. Necessário é ossos secos juntarem, carne agregar, pele agregar, mas isso não faz o ser vivo. É necessário o Espírito ser soprado em vocês de novo. E então, isso é a conexão, é a explicação do capítulo 36, de como que Deus agiu. Não é aquela baboseira neopentecostal que eles tentam fazer lá com aquela, quando eles vão pregar esse texto e não sabem o que falar, certo? Então, irmãos, para nós encerrarmos, eu queria encerrar aqui. Podem comentar, vou já passar a palavra para o Michael. Não, só uma coisa também que nós sempre aprendemos nas outras igrejas, até nas minhas eram pentecostais light, assim, né? A minha era batista. Mas assim, ó, essa parte mesmo do novo nascimento, né? Que era ensinado que o novo nascimento só aconteceria depois de Pentecostes. Isso aí sempre foi ensinado dentro das igrejas que eu tive, né? E aí, depois, lendo a Bíblia, né, com o Espírito Santo, mostrando, porque meus estudos são muito poucos, assim, né? Meus estudos, eu vejo palavras, leio a Bíblia, por isso, assim, isso aqui que eu faço com vocês, para mim, né, é muita bênção de Deus poder conversar e ter respostas, né? Então, eu estudo muito sozinho. E aí, nesse sentido aí, né, o novo nascimento, quando Jesus está falando ali, né, em João 3, com Nicodemos, o Espírito Santo ainda não tinha vindo. E ele explicou para Nicodemos que para ele nascer de novo, né, o Espírito Santo tinha que fazer a obra dele. E a partir dali que eu fui começar a entender. Claro, agora tu pega Ezequiel, pega Jesus falando ali, sempre foi o Espírito Santo que ele só não habitava em nós antes de Pentecostes, no caso, né? Mas ele agiu na salvação desde Adão. A salvação sempre foi pelo Espírito Santo. E aí nas igrejas eles ensinavam que não,
que a salvação, por isso que era o sinergismo, né? Eles ensinavam que a salvação vinha da gente, né? Depois o Espírito Santo entrava. E no Antigo Testamento não era desse jeito. No Antigo Testamento ela era por a gente, era tudo pela gente. No caso, assim, né? O Deus do Antigo Testamento, ele é diferente do Deus do Novo Testamento. Isso era ensinado direto, assim. Então, a ideia que a gente tinha, eu só com inspiração do Espírito Santo, né? Assim, quando eu li João 3, aí eu fiquei assim, como que Jesus está dizendo para Nicodemos que ele tinha que nascer de novo e o Espírito Santo ainda não tinha vindo? E eles diziam na igreja para mim, né, que ele era só depois de Pentecostes. Aí, cara, eu comecei a estudar esse ponto todo, mas é uma confusão que toda igreja quase tem na mente, é isso daí. Se eu ler em Ezequiel agora é o que Jesus está dizendo lá, que já acontecia desde sempre, né? Pois é o mesmo processo sempre, né? Ele não muda, porque Deus não muda. E é tudo. E nós, na aula de Gênesis, infelizmente não tem gravado, eu vou gravar de novo, mas é pela fé. Desde o primeiro capítulo é tudo pela fé. Deus está sempre mudando, sempre explicando o seu processo, nunca mudando, né? Sempre ele só está revelando mais. Na verdade, ele só está explicando, mas as coisas estão lá presentes. William, pode falar, por favor. Não, porque trazendo esse sermão à igreja, é bem melhor o pregador anunciar que todo mundo que está ali é Ezequiel, o grande profeta que vai fazer todo mundo levantar, renascer e ter vida, e a igreja, uau, que doideira, eu sou Ezequiel, né? Ou senão vai pregar a passagem de Davi, nossa, eu sou Davi, eu vou matar o Golias, né? Mas a galera esquece que, na verdade, nós somos os ossos secos. Não somos Ezequiel, não somos Davi, somos Golias. Golias, Davi precisa de nos destruir, o Espírito Santo precisamos de nascer de novo, para poder dar tudo certo. Sim, irmãos, essa é a compreensão. Vocês veem que vocês chegam a essas compreensões ao estudar, mas elas são, para nós cristãos, elas são maravilhosas, mas elas são desesperadoras. É por isso que a maioria das pessoas não consegue aceitar, isso é desesperador. Você não ser Davi, como o William falou, é desesperador, porque a alternativa é ser o Golias. E quem quer ser Golias? Quem quer... porque não só ser Golias pelo fato mas ser inimigo de Deus, em última análise. Quem quer estar nessa posição? E por isso esses textos são tão difíceis. Por isso a salvação que Deus tem para nós é tão maravilhosa. E por isso que a salvação que Deus tem para nós ela é incrivelmente maravilhosa. Ela explode a mente da gente, ela sai da compreensão. Então, mas as pessoas não conseguem ver por esse lado, porque o inferno que Deus tem também é terrível de igual modo. É muito terrível a ira de Deus, está com o cálice de Deus na sua mão, é terrível. E é a situação que estão as pessoas sem receber a graça. É a situação que, na verdade, a Bíblia o tempo todo, Ezequiel está querendo fazer isso. Ele quer fazer isso, ele quer colocar você ossos secos. Não é uma pessoa, não um zumbi com meia vida ali, grunhindo, andando, que talvez consiga alcançar Deus. Ossos secos, olha que desesperador. É desesperador. E é aí que a Bíblia te quer. Ela quer que você esteja ali, para você gritar e clamar, se você é um filho de Deus. Me reviva! E você vai descobrir que, na verdade, você só gritou porque o fôlego foi te dado. Certo? Meus irmãos, querem comentar para nós encerrarmos? Perfeito, meu irmão, graças a Deus. E então, semana que vem nós vamos dar continuidade, né? Vai ter parte 3 em Ezequiel. Mas graças a Deus. Deus abençoe então, muito obrigado. Vamos estar encerrando por aqui. Eu vou orar e a gente encerra. Vamos orar?
Senhor, nós somos gratos a Ti pelas Suas infinitas misericórdias e pela Sua graça que foi derramada a nós de maneira maravilhosa, essa aula. Ó Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por aquilo que nós estudamos, pela visão que nós tivemos. Senhor, mas nós queremos ser gratos, e eu quero que os irmãos sejam gratos, e eu também, pela verdade revelada a nós, da nosso estado, em que nós estávamos, ossos secos, Pai, para que nós possamos, quando te louvar e quando pedir perdão pelos pecados, e quando agradecermos pela grande salvação, tenhamos um impacto verdadeiro da onde o Senhor nos tirou, do império das trevas, da escuridão, das densas trevas, para o reino do Filho do seu amor. O Senhor nos resgatou desse lugar, ossos secos, e nos deu vida de maneira maravilhosa, nos renasceu. Ó Pai, que grande miséria era onde estávamos, que lugar desesperador. Ó Pai, quão desgraçado éramos, e agora quão cheios de graça somos. Ó Pai, nós somos perfeitamente cheios de graça, porque nós estamos no Filho perfeito. Ó Pai, faz-nos ver isso, faz com que Ezequiel indique a nós, e faz com que Ezequiel indique a nós, e nós não possamos ver esse estudo e pensar que nós temos que pregar para o vizinho, para o irmão, para o filho, para o nosso pai, para o nosso avô, que eles estão lá, mas faz com que nós enxergamos nós nesse lugar, para que nós possamos te louvar pela grande salvação. Aí, Senhor, nós podemos cantar como Davi nos Salmos. Restaura, Senhor, a alegria da salvação, porque nós vimos a grande miséria aonde estávamos. E então nós podemos cantar a alegria da grande salvação que nos foi dada. Faz isso hoje em nós e através dessa aula, para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe.